Olá, boa noite. Está começando mais um Câmara Esporte aqui na sua TV Câmara. Nessa noite vamos falar aqui nos estúdios um pouco sobre nutrição, mais especificamente sobre nutrição esportiva. E eu estou recebendo aqui essa noite o nutricionista William Nadal Fernandes. William, prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Saulo, boa noite a todos. É um prazer, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui contribuindo um pouquinho com a minha vida, com a minha rotina e com a nutrição esportiva, que é um dos trabalhos que eu amo aí. Legal. William, a gente fala um pouco sobre nutrição, né? Está muito presente hoje na mídia, né? Qualquer algo relacionado ao esporte ou até mesmo hoje a saúde, se fala em nutrição, né? Você fala em esporte, exercícios físicos, vai a nutrição. E o que me parece hoje em dia, né, que todo mundo é um pouco entendido de nutrição, né? E isso também, de certa maneira, é perigoso. Mas para quem assim acredita, né, que domina um pouco sobre o assunto, explicar para nós o que é assim especificamente a nutrição, o que a nutrição trabalha, vamos dizer, na pessoa. Legal, perfeito, uma ótima pergunta. Realmente, hoje em dia temos muita capacidade de encontrar informação. A informação está disponível de forma muito fácil nas redes sociais, nas plataformas que trocam conhecimento e ficou até de certo ponto banalizado. É muita informação disponível e a gente tem que ter um filtro para conseguir entender o que daquilo é verdade, o que é mentira. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm estudo, que não têm, vamos dizer assim, a base científica, a formação e saem falando por aí, porque é uma questão quase que de senso comum. Hoje em dia não, faz um período de tempo que já vem se falando sobre alimentação, né? Claro. Tu vê, por exemplo, na própria televisão, reportagens que abordam sobre os benefícios de tais alimentos, benefícios de manter tal e tal atividade física. Então está muito comum na nossa vida. E isso gera grandes, vamos dizer, dúvidas na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo aumenta mais ainda o senso comum delas, o que faz com que elas, então eu sei como faz, eu sei que é assim. Legal, até certo ponto, ok, a gente tem que ter isso, mas quando se parte de uma questão um pouco mais técnica, de você fazer uma separação dos nutrientes, de você dividir a separação entre os macronutrientes, o carboidrato, o lipídio, a proteína, aí é sempre mais legal você partir mais realmente para a nutrição, para o nutricionista, para você conseguir alcançar exatamente aquilo que é para você. Porque a nutrição ela é muito bonita, ela tem tudo especificado. O que é bom, o que é menos bom, porque nada é ruim. É legal deixar essa imagem que é legal de não trabalhar nessa questão da dualidade. E sim o que te faz bem para você. Para o outro pode ser ruim, mas para ti faz bem. Então o legal é manter esse equilíbrio. E a nutrição vem para contribuir na vida das pessoas em relação a alcançar esses objetivos da qualidade de vida, de melhorar as funções fisiológicas do próprio corpo, como a própria digestão dos alimentos, depois a absorção desses alimentos, você estar bem, desenvolver saúde, desenvolver boa capacidade durante o seu dia para realizar suas atividades, enfim, viver com qualidade de vida. Com certeza. Bom, falando um pouco mais especificamente da nutrição esportiva, que é o nosso tema do programa hoje, outra coisa também que está muito em voga, né? A gente sabe que tem a nutrição para aquele esportista do esporte realmente de rendimento e também tem aquela nutrição para aquele desportista, né? Que leva uma vida, claro, também no esporte, mas não tem aquela questão do rendimento. Tem muita diferença em relação a uma e a outra? Existe uma certa diferença, mas a maior diferença é no atleta. Digamos que quando você trabalha com o atleta que vive disso, que tem um objetivo maior, que o objetivo dele é ganhar. É bem clássico. O objetivo sempre foi chegar em primeiro, alcançar o melhor tempo, o melhor resultado, o melhor físico, o melhor desempenho em atuação em um jogo. Então a diferença está mais no perfil entre o atleta e o desportista do que na técnica, do que na parte teórica da nutrição. Porque realmente o atleta ele é um indivíduo que ele é muito mais focado, ele é 110% dentro do plano alimentar em seguir. Por quê? Porque ele almeja o resultado, ele tem um sonho, ele tem um objetivo. Já quando você trabalha com o desportista, é o hobby, é a qualidade de vida, ele tem um emprego, ele tem outras coisas que ele realiza durante o dia e principalmente, na maior parte, ele tem família. Então ele vai ver qual horário. Por exemplo,
Eu tendo vários corredores aqui da cidade, que o esporte da corrida veio dos últimos 5, 6 anos para cá, cresceu absurdamente, isso é excelente. Nossa, Passo Fundo mudou muito em relação a isso. E essas pessoas, a maior parte delas, trabalha como um hobby, como uma qualidade de vida, e vai levando para o esporte, porque o esporte contagia, né? Mas tu vê que elas se organizam de acordo com a vida delas. Então essa aqui é a grande diferença entre o atleta e o desportista em relação à alimentação. Tecnicamente é muito parecido, mas, enfim, é mais essa relação da pessoa. Claro, com certeza. Mas a nutrição, claro, existe alguns tipos de suplemento, alguns tipos de estratégias que elas são um pouco mais, digamos, invasivas, restritivas, e aí, de novo, entra no perfil das pessoas. Assim como eu tenho também alguns desportistas que levam uma vida de atleta. Claro. Então, e aí a alimentação deles é de um atleta, enfim, tudo equilibrada para o desempenho, para a função que eles almejam, para o resultado que eles querem. Tocou num ponto importante também, que a gente também, como eu comentei na primeira pergunta, né, que a nutrição está sempre na mídia. Quando a gente fala em nutrição, outro aspecto também que acompanha sempre a nutrição são os suplementos, né? E aí eu faria uma comparação, né, suplementos versus alimentação. Isso, né? legal. Eles podem caminhar junto, vamos dizer. Eles são separados, uma coisa complementa a outra. Como é que funciona para um atleta, né, essa questão de poder alinhar os suplementos a uma alimentação correta para que não fique só tomando suplementos, digamos, né? Perfeito, perfeito. O suplemento vem, então, já da palavra, ele vem como suplementar alguma coisa que está faltando, complementar alguma coisa na sua dieta. Então, sim, eles caminham juntos, mas não necessariamente eu tenha que ter o suplemento para alcançar os resultados, para alcançar os objetivos. Mas, sim, ele contribui de forma positiva para a gente chegar lá. Então, os suplementos, eles são classificados. Temos diversos tipos de suplemento, desde suplementos à base de proteína, outros à base de carboidratos para produzir mais energia, a base de lipídios até. Temos vários tipos de suplementos disponíveis. E você tem que agregar na vida da pessoa que, de alguma forma que seja positiva para ela e para contribuir naquela fase do processo dela em relação ao esporte. Então, por exemplo, esses dias saiu um artigo recente sobre suplementos classificados entre nível A, B e C, com capacidade, digamos assim, aqui, com maior nível de evidência científica para ganho de massa e força. Legal. Lá na tabela C tem um outro suplemento, nessa tabela desse estudo, na tabela C tem um suplemento que está lá, que ele é ótimo para outras coisas, mas não para ganho de massa e força. Então, se você interpreta errado aquele artigo, eu posso dizer assim, olha só, então aquele suplemento X, ele não é bom para a saúde humana. Não, ele não ajuda para ganho de massa muscular. Não significa isso, mas ele está categorizado para um outro efeito, para um outro objetivo. Então, na realidade, cabe ao profissional, juntamente com o atleta, com o paciente ali, para você ver o que é viável naquele momento ou para qual objetivo ele tem. Então, agora a gente está num período de pré-maratona. Legal, o que a gente tem que usar? Tem que consumir mais carboidrato, menos carboidrato? Tudo isso depende de atleta para atleta, depende de como já está o percentual de gordura dele, qual que é essa composição, como vem o plano alimentar dele já, há quanto tempo eu atendo ele antes dele chegar nesse dia dessa prova. Então, você tem que ter, os suplementos eles estão aí para contribuir. Hoje você não tem suplementos que tenham riscos à saúde, que façam mal. Dentro do que você encontra no mercado, hoje a Anvisa é bem rigorosa quanto a isso. Então, a gente tem um controle legal. Aí cabe, então, como eu disse, ao profissional e ao atleta ali, chegar numa conclusão do que é mais viável para tal momento. Claro. Para aquele atleta, então, que está começando, vamos dizer assim, né, a ter esse acompanhamento, né, nutricional, até porque a gente que estuda, conhece um pouco de esporte, né, é uma coisa assim que não parece que faz pouco tempo que está tão linkada, né? Claro, sempre teve, né? Mas que agora, hoje em dia, a gente tem até especialização nessa área, né? Tem estudos mais aprofundados nessa área. Podemos dizer assim, quais são os principais erros que um atleta pode cometer se alimentando mal? Assim, quais são os malefícios, né, que uma alimentação assim, não acompanhada, podemos dizer assim, né, que um profissional não acompanhe, pode trazer para um atleta? Legal. Digamos que acho que o maior erro que pode acontecer realmente é na divisão dos teus macronutrientes ali.
Então o cara acorda de manhã cedo. Melhor trabalhar com um exemplo, Saulo, que fica mais tranquilo. Claro. O cara acorda de manhã cedo, aí ele vai, por exemplo, treinar às 9 horas da manhã e ele acordou às 7. Aí ele faz uma refeição desequilibrada no contexto entre o carboidrato, o lipídio e a proteína. Ele se baseia basicamente, por exemplo, só em carboidratos. Então ele acordou, ele veio de um jejum, 8 horas, e aí de repente ele vai lá e come só, sei lá, 4 fatias de pão com geleia ou chimia. Por quê? Porque ele ouviu que tem que ter carboidrato para ele realizar um treino. Beleza, ele tá certo, porque ele ouviu, tem um fundo de verdade. Claro. Porém, a maneira com que ele fez aquilo, botando aquelas 4 fatias, passando as 4 colheres, vamos dizer assim, de geleia em cima, ele deu um pico de insulina tão grande que às vezes quando dá 8h20, aquela insulina, como a glicose no sangue subiu muito, porque ele comeu muito carboidrato, a glicose foi lá em cima. Aí o teu corpo diz assim, bom, tem muita glicose na corrente sanguínea, então eu tenho que baixar um pouco dessa glicose porque tem que estar estável. Claro. Aí ele pega um hormônio chamado insulina e a insulina vai lá e age de forma com que avise as células para que aquela glicose entre dentro das células e baixe aquela glicose no sangue. Aí muitas vezes ele pode ter esse pico de glicose com o pico de insulina e ele começar a cair, porque como foi muito consumo, entrou muito rápido na corrente sanguínea, a insulina também é liberada muito rápido. Então, às vezes, libera muito mais e aí ele cai muito rápido. Aí o cara pode ter, vamos dizer assim, uma hipoglicemia logo antes de começar ou iniciando o exercício. Então, isso por exemplo, é um dos erros que pode vir a acontecer, né? E esse é bem específico, claro. Mas pensando a nível global, principalmente a qualidade do exercício dele, o rendimento, quanto tempo ele vai aguentar fazendo o exercício. Esse exercício também vai basear se ele faz musculação, se ele faz ciclismo, se ele é praticante de corrida, sempre vai ter essa variabilidade. Mas a nutrição entra e contribui nesse aspecto de você equilibrar todos esses pontos para que o cara não venha a, vamos dizer assim, sofrer algum malefício de como desmaiar durante um treinamento, ou, por exemplo, ele ter a consciência de mais ou menos como o metabolismo dele funciona, quais são as formas de produção de energia, para ele também, durante um treino, não alcançar a fadiga de forma antecipada, e sim ele saber controlar mais ou menos a intensidade do que ele está fazendo com aquilo que foi prescrito para ele da dieta, para ele conseguir, vamos dizer assim, finalizar uma prova ou finalizar um próprio treino. Então, por exemplo, quando a gente trabalha hoje com corredores, o corredor ele tem treinos mais longos, que eles chamam de longão, e ele tem o treino de pista normalmente, que eles trabalham com tiros, né? Que é para você desenvolver uma capacidade aeróbica um pouco maior, você tem que mudar a intensidade do exercício. Então é legal, por exemplo, nesses casos, você ter refeições diferentes. Quando o cara vai fazer um treino mais longo, mais duradouro, é legal você trabalhar com determinados tipos de nutrientes, entre o carboidrato, o lipídio e a proteína, fazer esse equilíbrio para que ele, vamos dizer assim, aguente, que ele consiga reproduzir aqueles 16, 18, 20 quilômetros. E quando ele for fazer o treino de pista, que ele tem uma intensidade maior, uma duração menor, é legal você trabalhar com outro tipo do próprio carboidrato, por exemplo, para que o rendimento dele aumente naquele dia. E, consequentemente, vai fazer ele aumentar o rendimento no futuro. Claro. Então a questão é mais ou menos por aí. Claro, com certeza. O que me parece, assim, que fica muito claro, né, que para um atleta buscar esse alto rendimento, né, que é o que ele quer, né, que é ter esse rendimento, ter esse desempenho melhorado, né, esse acompanhamento tem que ser constante e tem que ser individual, né, Will? Sim, individualizado. A nutrição, como eu disse, ela é incrível, ela é um mundo gigantesco de informação e tudo mais. E essa informação eu tenho que conseguir filtrar ela e trazer para a realidade do Saulo. O que é importante para você, o que contribui para o teu desempenho, né? E não se basear só num contexto geral. Então sempre é muito individualizado. Eu até brinco com as pessoas que a nutrição tá lá, bonitinha, temos o que a gente tem que fazer, mas o que eu vou fazer contigo é exclusivo para você, porque depende de muitos fatores. Né, de disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira, tudo que envolve a tua rotina, a tua vida. Então eu vou lá e trabalho quase que de uma forma empírica, eu digo para as pessoas. Tem lá o que fazer, mas o que fazer com você exclusivamente é exclusivo seu. E aí a gente tem que encontrar isso com cada uma das pessoas. E aí a gente vai se baseando nas avaliações físicas, para que isso tenha uma forma da gente conseguir balizar e ter uma noção se está dando certo. Então a gente faz uma avaliação física, né, uma composição corporal desse indivíduo, dessa pessoa que me busca. Aí a gente organiza a rotina dela,
com a alimentação e tudo mais, e aí ela reproduz um período de tempo e a gente faz uma nova avaliação, tanto física quanto bioquímica, que hoje o nutricionista também já vem de um período legal, a gente pode fazer a prescrição, né, a solicitação, na realidade, de todos os exames bioquímicos da pessoa. Então é legal que você pode analisar toda a questão bioquímica, toda a questão sanguínea, somado dessa avaliação física, somado de avaliação por rendimento, por fotos também, e você vê se a pessoa tem alcançado, se realmente contribui para a vida dela ou não. Claro, até porque a gente tem, como você comentou, né, são vários, cada pessoa é uma, né, e cada esporte também é um, né, cada tem o seu objetivo, digamos assim. Até eu me preocupo muito assim quando eu vejo as pessoas falando, até esportistas, graças a Deus a gente tem bastante amigos, né, que são esportistas, que praticam até de modo profissional, e às vezes comentam, vi uma dieta na internet que é muito boa para mim. Isso realmente me deixa um pouco preocupado e acredito que também deve te preocupar, né? Sim, nos preocupa também, porque a gente não sabe, né, tá baseado em quê, tá baseado em qual rotina, enfim, não tem como, né? É quase inadmissível você buscar uma dieta na internet. Até porque na realidade, a dieta tá lá. Normalmente mal não vai fazer, mas é mais uma questão mesmo de consciência, né? De você, beleza, mas aquilo não é pra ti, não tá adaptado aos teus horários, não tá adaptado ao teu peso, à tua altura, à tua composição corporal. Tá lá, generalizado. Então é o senso comum, é uma dieta de senso comum, digamos assim. Aí é complicado, um atleta, uma pessoa que realmente busca resultado, trabalhar baseado naquilo, né? O mais legal é então nem que ela estude um pouco mais, organize e aí peça ajuda para outros profissionais, troque ideia, converse. Mas a nutrição legal é você realmente entrar de cabeça nela, né? Você, eu quero obter resultados, então eu vou lá fazer uma avaliação, vou desenvolver um plano alimentar, vou desenvolver um objetivo, uma estratégia, e aí você bota ela em prática e vai analisando dados para ver se contribui realmente para o resultado, né? Claro. E sempre no final do mês, quando eu vou reavaliar um paciente, eu digo, o teu resultado é a base de variáveis. Então você tem lá o quanto você fez da dieta, o quanto você errou esse mês, o quanto você treinou, o quanto você descansou, como é que estava a qualidade do sono, o consumo de água. Todas são variáveis que vão gerar o teu resultado final. Aí então você muda alguma dessas variáveis, consequentemente o teu resultado final vai ser diferente. Claro, com certeza. Até porque é uma equipe, né? Que às vezes para trabalhar um atleta ou até um grupo de atletas, né? São uma equipe. Tem o treinador, tem o fisiologista, tem o nutricionista, né? Então é tudo junto, né? Para poder ter esse benefício melhor. Exato, quando você fala em desempenho e a nível de atleta, realmente é um conjunto de pessoas, não vai ser apenas um nutricionista que vai conseguir desenvolver tudo, o treinador, todos, é tudo integralizado, né? Claro. Essa é a base de tudo. Bom, estamos recebendo no esporte, né, no Câmara Esporte, o William Nadal Fernandes, ele que é nutricionista. Estamos conversando um pouco sobre a nutrição e mais especificamente a nutrição esportiva. Eu vou pedir um minutinho, William, para a gente fazer um rápido intervalo e já retornamos falando um pouco mais sobre nutrição. É um minuto só e já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos retornando com o Câmara Esporte nessa noite falando sobre nutrição, mas especificamente a nutrição esportiva. Eu estou recebendo o William Nadal Fernandes, ele que é nutricionista, e no primeiro bloco a gente fez um apanhado geral aí sobre a nutrição e sobre os benefícios, os malefícios da nutrição esportiva, né, para o atleta que quer buscar um rendimento aí sem que cause malefícios. Voltando a falar um pouco sobre essa questão do atleta e também daquela pessoa que quer buscar uma ajuda alimentar, digamos assim, os benefícios, digamos assim, né, todos podem aproveitar esse benefício, tanto quem busca desempenho como quem busca saúde. Isso é muito claro na nutrição, ela não é específica só para um ou só para outro, né? Acho que
para todo mundo é bom você buscar um acompanhamento nutricional, né, William? Perfeito, exatamente. A nutrição, ela tem essa formatação, essa busca. Aí, como eu comentei no bloco anterior sobre a pessoa, o indivíduo em si, aí eles acabam se classificando por grupos, que a gente gosta de deixar bem claro que isso é uma das realidades, é bacana você expressar. Que quando a gente fala em desempenho, em chegar em primeiro lugar, em você alcançar o objetivo principal, que é o vencer, ou seja, o atleta, quando você fala em qualidade de vida e saúde, e quando você fala em estética, que alguns esportes como o fisiculturismo buscam uma estética corporal, são 3 caminhos totalmente diferentes. Então você diz, William, mas então o esporte não é saúde? Depende. O esporte de rendimento, para você alcançar a vitória, o primeiro lugar, o pódio, a medalha de ouro, nem sempre ele está interligado e relacionado com saúde. Claro. Ele está relacionado com chegar em primeiro, com ser o melhor. A saúde, beleza, perfeito. A gente busca qualidade de vida, busca saúde, então é um outro ramo, é um outro caminho. E o esporte, vamos dizer assim, dedicado à estética, também é um outro caminho, que nem sempre está adequado com a qualidade de vida e com a saúde. Então é legal deixar isso claro para as pessoas, que cada um tem o seu objetivo. O cara lá que é super forte, definido, que vai fazer uma competição em que ele tem que subir e ter o melhor físico, não tem nada a ver com o cara que joga futebol e quer ganhar o primeiro lugar, e não tem nada a ver com aquela outra pessoa que está ali no final de semana fazendo a corridinha dela e 3, 4 vezes na semana vai na academia. Cada um tem o seu objetivo. Então é legal a gente não criar julgamentos. Ou seja, a nutrição está aí para, vamos dizer assim, para todos e para todos os caminhos, mas existem ramificações que nem sempre estão ligadas com saúde, porque nem sempre você ficar lá super definido, ficar tanto período de tempo sem tomar água e tal, para gerar aquela definição, está ligado com qualidade de vida. Claro. Mas está ligado com o objetivo que a pessoa tem. Então está dominado. Cada um tem um objetivo, uma escolha, e aí é legal a gente ter isso em mente bem claro. Claro. Até para não ficar criando julgamentos das pessoas errado, né? Às vezes as pessoas julgam um atleta de fisiculturismo, porque ele é grande, ele é definido e diz, então aquele cara ele usa drogas, ele tá errado na vida. Mas a pessoa daí não acaba percebendo que no futebol, por exemplo, o cara de atleta de alto desempenho, de alto nível, possivelmente ele também esteja fazendo uso de algum tipo de recurso. Claro. Mas como ele não é grande e forte, aí, não, tudo bem. Aí ele é o meu atleta lá que joga bola. Mas agora o outro não, daí aquele ali eu falo mal porque ele foge do padrão normal. Então é bacana a gente ter essa consciência, assim, que cada um tem o seu objetivo, cada esporte tem o seu objetivo e a gente está aí para contribuir para que ele seja o melhor possível, da melhor maneira possível e que garanta também que o cara não fique mal, não fique doente, né? Claro, com certeza. Por isso que a alimentação se torna tão específica para cada esporte e para cada benefício, aquilo que o esportista quer alcançar. Isso. Né? Podemos dizer assim, qual seria então a melhor forma da gente abordar isso dentro do esporte, assim, a nutrição dentro do esporte? Existe assim uma fórmula mágica, digamos assim? Qual seria essa melhor forma assim, de abordar isso? Em relação, me explica um pouco mais em que aspecto, Saulo? Tipo... No sentido, por exemplo, assim, de você tem o esportista, ali, você tem aquele determinado esporte, né? Qual seria a melhor forma de você saber por que aquilo vai te ajudar a buscar mais desempenho? Foi feito um estudo daquele atleta, é feito um histórico dele, é baseado também nos treinos dele que essa alimentação vai ser colocada. Toda uma parte, vamos dizer assim... A gente entra de novo naquela questão da individualidade biológica. Cada atleta, cada tipo de esporte, existe uma individualidade do esporte também. Porque tudo vai variar de como que é a execução, como é que é a realização desse esporte. Então você está falando de um corredor de apenas 100 metros, ou de um cara que é maratonista, ou de um cara que joga futsal, né? De um jogador de bola ali. Então você tem que entender do exercício, entender dessa fundamentação por trás, como que fisiologicamente o teu corpo responde a esse tipo de esporte. Então tem estudos para isso, né? Tem, vamos dizer assim, um conhecimento já por trás, que aí faz com que você tome a melhor decisão para definir quais são os melhores alimentos para aquele atleta. Então, por exemplo, o cara é jogador de bola, ele joga futsal. Bom, futsal, alto desempenho,
muita agilidade, poucos momentos mais que você se mantém no mesmo ritmo. Ele tem muita variabilidade e muita explosão. Então, consequentemente, a dieta, os alimentos, os suplementos que você usa para aquele cara são diferentes do cara que vai pedalar durante 5 ou 6 horas seguidas. Porque aí depende de como que é o processo de produção de energia lá na fisiologia interna. Porque a gente tem meios de produzir energia dentro do nosso corpo. A gente tem, como a gente estava conversando no intervalo, a gente tem pontos em que o corpo responde de maneiras diferentes. Então, quando ele está produzindo energia em alta intensidade é de um jeito, quando ele está produzindo energia para você correr durante 40 minutos é de outro jeito, quando você está lá na academia levantando peso é de outra maneira. Então, cada um é bem específico. E aí a nutrição entra nessas especificidades aí para chegar num melhor resultado, para contribuir que o cara execute da melhor maneira possível e, enfim, alcance os benefícios disso, né? Que, ou no caso, hipertrofia, ou aumentar esse desempenho, melhorar a capacidade aeróbica. Então existe, vamos dizer assim, existem alimentos específicos que beneficiam melhor cada esporte. Isso, exatamente. E aí esses alimentos, enfim, que a gente tem que descobrir, digamos, né? Que tem que ajustar na vida das pessoas. Para trazer esse melhor rendimento, né? E é legal a gente falar sobre os alimentos, né? Até por ser de nutrição, que não existem alimentos mágicos ou super diferentes. Na realidade, os alimentos eles são os mesmos. O que vai diferenciar realmente é a quantidade e o tipo. Por exemplo, a gente tem lá carboidratos que a gente fala de alto índice glicêmico, médio e baixo índice glicêmico, ou com mais fibras e menos fibras, que aí muda a capacidade do corpo absorver, degradar aquele nutriente. Então você tem que adequar de acordo com a pessoa, mas não é muito diferente, mas sim a quantidade e o tipo. Então, você vai fazer um treino de musculação. Bom, então será que você não pode 40 minutos antes usar um carboidrato de fácil digestão para não dar tempo dele ser totalmente digerido ainda e você já iniciar o exercício e já pegar aquele carboidrato disponível na corrente sanguínea e ele já virar a produção de energia dentro do músculo? Opa, é uma possibilidade. Mas se o cara tem a oportunidade de comer apenas 2 horas antes de ir para a musculação, legal, então talvez seja mais interessante ele consumir um carboidrato com, vamos dizer assim, com uma capacidade de absorção muito mais lenta, porque ele vai ficar 2 horas até ele iniciar a execução do treino dele. Então é legal você entrar de novo na individualidade biológica, individualidade de rotina de cada pessoa, para você adequar qual que é o melhor alimento. Mas os alimentos, eles não têm muito segredo, é o que a gente tem disponível, né? Eu brinco com os pacientes, é arroz, é mandioca, é batata, é carne, é ovo, é leite, iogurte, é queijo, é castanha. Não tem muito mais do que isso para você inserir na vida da pessoa. Assim você tem que adequar de acordo com a realidade dela. Claro, e perceber as quantias, enfim, né? As famosas porções. O né? grande segredo é a quantidade, né? O alimento está aí, então você tem que saber qual que é a quantidade que ele é boa para você, o que enfim, vai te fazer bem, qual a quantidade que vai te proporcionar qualidade de vida, digamos assim, vai proporcionar esse resultado. E dentro disso que você está falando, me parece, assim, William, que até na questão do atleta, né, na questão de uma lesão, digamos, né? Sofri uma lesão, né? Me lesionei, né? Que a gente diz. Que é muito comum, como você falou, para atletas que buscam alto rendimento, porque realmente o esforço às vezes é muito grande, né? Para buscar esse desempenho melhor e a lesão acontece, né? E o alimento também, a nutrição, acredito que ajuda muito para que essa melhora, assim, esse tempo de recuperação diminua, né? A gente até vê muito mais pessoas, vamos dizer assim, o desportista tendo lesão do que às vezes até o próprio atleta. Porque como o atleta já tem essa capacidade, esse rigor em seguir uma rotina, em seguir o que o treinador prescreve, o que o nutricionista prescreve, tu acaba vendo que no desportista a lesão acaba sendo maior muitas vezes por essa questão de não ter essa rotina tão específica, tão bruta pro atleta ali, né? E aí acaba errando um pouco mais. E a nutrição, ela acaba contribuindo de maneira excepcional na recuperação dessa lesão, normalmente, né? Você aumentando o volume de proteína, você aumentando o volume de algum micronutriente que faz parte dos processos, que nem até agora há pouco eu falei só em carboidrato, lipídio e proteína, mas você tem também os micronutrientes, que eles entram em todos os processos, digamos assim, para A virar B, existe uma sequência de reações, e aí entram todos esses micronutrientes. Então aí que entra a questão da nutrição, para gerar um equilíbrio
para que esse processo ocorra de forma 100% adequada, né? Claro. E na recuperação muscular, né? Na recuperação desde uma lesão ou na própria recuperação para o dia seguinte, né? Que a gente brinca que as pessoas dizem assim, quando que o meu músculo ele está recuperando? Ele está recuperando desde que você finalizou esse treino até você começar o próximo. Isso. Quando você começar o próximo, parou de recuperar, porque daí você está gastando dele e depois o processo de recuperação inicia novamente, né? E aí quando há uma lesão, vira e mexe, você contribui com alguma forma a mais, aumentando o consumo de proteína, entrando com algum aminoácido específico que vai atuar em tal ponto, que vai melhorar ponto tal. Então é tudo bem específico, digamos assim. Claro. Mas é bacana. Vamos dizer assim, né? Eu sou um atleta, né? Estou lá em casa, não tenho um acompanhamento assim profissional da área, né? Quero buscar esse acompanhamento, né? Procuro lá o William, chego lá no consultório do William, né? E aí, dali para frente, vamos dizer assim, né? Assim, resumidamente, né? O que você busca saber desse atleta, né? Quais são os primeiros passos, assim, vamos dizer assim, as orientações gerais que são perfeito. dadas, né? De início, assim, para esse atleta poder, aí sim, começar um acompanhamento correto, nutricional, para buscar aquilo que a gente já vinha falando no programa inteiro, né? Buscar o melhor desempenho, buscar a melhor saúde, melhor rendimento, né? Quais são essas orientações gerais, assim, digamos? Ah, legal. O primeiro passo que eu vou fazer é sempre ver qual que é a tua rotina, para mim entender como que você vive, quais são os horários que você se alimenta, quais são os horários que você treina, para chegar numa conclusão de, legal, posso trabalhar com isso ou posso trabalhar com aquilo. E aí nesse meio tempo você vai fazendo uma anamnese e você já vai recolhendo algum tipo de informação dessa pessoa, para ver se já está legal ou se não está legal. Primeiras dicas que eu já deixo para a pessoa no primeiro contato, assim, primeiro delas é em relação a líquido junto às refeições, porque normalmente o líquido ele acaba contribuindo para uma não boa capacidade de degradação, ou seja, ele prejudica o primeiro processo, que seria a degradação dos nutrientes, que acontece a nível de estômago. E um dos nutrientes mais importantes até, que é a proteína, ela basicamente é degradada a nível de estômago. Então é legal você deixar aquele ambiente todo correto. Então o líquido junto à refeição é um primeiro dos pontos que eu já digo para a pessoa, evita um pouquinho isso aí. Legal, mastigação, mesma coisa. A gente não dá às vezes muita atenção para mastigação, mas é o primeiro processo mecânico que vai gerar uma facilitação para depois você ter uma degradação também a nível de estômago e posteriormente uma absorção a nível intestinal. Então é extremamente importante para quem busca resultado é mastigar bem o alimento, porque daí você tritura ele e aí quando ele for absorver. Porque o processo ele é bonito e ao mesmo tempo é complicado. Você tem que primeiro obter o alimento, depois você tem que conseguir triturar ele de forma adequada. Aí depois o teu estômago tem que degradar de forma bem adequada também. Ele tem que ir para o intestino, do intestino ele vai ser absorvido. Quando ele ir para a corrente sanguínea, ele tem que ser estimulado a fixar em algum local, se é uma proteína, ou ir para a produção energética se for um carboidrato. Então é um caminho gigantesco, é bonito a fisiologia de como isso acontece. Então isso ficam duas dicas interessantes e de primeiro passo já assim, tentar contribuir. Se o cara está fazendo aquele esquema como a gente conversou no primeiro bloco, está comendo só carboidrato de manhã, comer só carboidrato de manhã, quando você acorda, não é a melhor opção para a sua vida. Isso já fica com uma boa orientação. O legal de manhã é você contemplar na tua alimentação com proteínas e gordura. Gordura mesmo, mas gordura boa, não aquela gordura da fritura, na banha e sim, mas você comer bons alimentos que contêm gordura, por exemplo, castanhas, você mesclar frutas com castanhas, frutas com queijos brancos também é interessante, você adicionar ovos de manhã no teu café da manhã é uma das melhores opções. Para você não começar o dia já botando uma grande quantidade de carboidrato que vai fazer aquilo que a gente comentou, que é você ter um pico de insulina logo de manhã cedo. E na fisiologia natural do teu corpo, de manhã você tem um hormônio chamado cortisol. É esse hormônio que está atuante entre ali 6, 7, 8 da manhã. O cortisol é um hormônio que diz assim, medo, luta e fuga. Essa é a explicação básica dele. Ele está ali com o significado de fazer você acordar, de você começar o seu dia. Por isso que quando você levanta 7 horas da manhã, você parece que levanta bem. E quando você levanta às 10h30 da manhã, parece que você acordou e foi atropelado por um caminhão. Por quê? Porque você acorda bem no pico de um outro hormônio, que daí é o pico do hormônio da serotonina, que manda você ficar de boas, manda você ficar relaxado. Então se você acorda quando aquele hormônio está em alta, você acorda já meio viajando ali com muito sono. Se você acorda às 7, pega o pico do cortisol certinho, você vai acordar bem. Então é fisiológico, é natural aquele cortisol tá mais alto naquele momento. Então se você quebra lá o teu dedo de jejum comendo um monte de carboidrato, você dá um pico de insulina, que é
contra-regulatório ao cortisol. Aí você já perde aquele efeito. Então é interessante, por exemplo, de café da manhã é se basear sempre no consumo de proteína e gordura. Então, clássico, né? Eu brinco que o café da manhã dos campeões no consultório é ovos e mamão, que aí você coloca um carboidrato de uma boa qualidade, você coloca ovos, que é uma proteína, uma gordura de excelente qualidade. Já saiu aquelas histórias, ovo faz mal, ovo faz bem, cancela isso da sua cabeça que não faz mal, fique tranquilo. E aí você inicia a manhã com uma qualidade muito melhor, já inicia o teu dia melhor, teu rendimento vai melhorar durante a manhã. Com certeza, né? Então, são várias as orientações, né? São vários os alimentos, enfim, tudo para buscar um melhor benefício e, claro, né? Como a gente já comentou no programa, uma orientação, né? Sempre busca orientação, não tente fazer nada por você mesmo. O William está aí à disposição, só procurar ele nas redes sociais, com certeza, né? Isso, William, com certeza. Tem até o teu Instagram, a tua fanpage, enfim, Isso, né? isso. No Instagram você me encontra lá pro William Nadal, tá? Como nutricionista William Nadal. No Facebook também, William Nadal Fernandes. Então, você que tiver interesse, né, busque acompanhamento, busque esse interesse que realmente vai melhorar, pode ter toda certeza. William, eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, falar um pouquinho sobre essa nutrição, abordando mais, claro, a nutrição esportiva. Foi um prazer recebê-lo aqui, as portas da TV Câmara estão sempre abertas. Mas com certeza, o prazer é meu. Eu que agradeço de poder estar aqui contribuindo um pouco para difundir essa informação da nutrição e fazer com que as pessoas obtenham resultados e consigam viver a melhor fase da vida delas, né? Eu digo, você tem que estar feliz, você tem que estar contente e isso é um prazer para mim. Agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo, pessoal. Com certeza, buscando cada vez mais essa qualidade de vida. E a você que está em casa aí, continue acompanhando a nossa programação. Após o intervalo, outras atrações só para você. Uma boa noite e até o próximo programa.